Meus irmãos, nós somos pentecostais. Então nós reconhecemos que somos dependentes 100% do Espírito Santo. Amém. 100% dependente do Espírito Santo. Quer queira ou não, às vezes eu fico pensando, Senhor, eu não tenho muita coisa para oferecer. Então eu me sujeito ao Senhor a 100%. Teve um dia que eu estava chorando no meu trabalho, de graça, do poder de Deus. Estava lá trabalhando e lacrimejando. Por quê? Por causa do perdão de Deus. Vou contar uma historinha rápida antes da gente partir, que da mesma maneira que me impactou, vai impactar vocês. Um psicopata nos Estados Unidos matou 40 mulheres, é fato real. E ele foi para júri popular. Então as famílias da vítima iam tudo ali no microfone e falavam: você vai queimar no inferno, você vai arder, que você sofra muito, que você... Todo mundo lançando palavras de maldição na vida daquele psicopata. E o psicopata olhava para a pessoa com desdém, né? Não tem assim sentimento, ele é meio duro, olhando com desdém. E aí? Foi um senhor, cada pessoa era parente da vítima, foi um senhor e falou assim: olha, eu sei que no contrário é a todo mundo aqui, eu sou um cristão. Você me provocou muita dor matando a minha filha. Só que o meu Jesus me ensina a perdoar. Então, contrariando o que todo mundo disse, eu te perdoo em nome de Jesus. O que o psicopata fez? Começou a chorar. Chorou. Se ele foi salvo ou não pelo arrependimento ali na hora, parece que às vezes Deus é injusto. Pô, matou 40 mulheres e agora ele está sendo salvo. Parece que é injusto. Mas não, a gente não entende, a nossa mente não alcança a mente de Deus. Provavelmente o homem foi condenado à morte, sim, nos Estados Unidos, mas pelo fato da palavra de poder que aquele homem de Deus liberou, eu te perdoo em nome de Jesus. Quebrantou o coração daquele psicopata, que ele começou a chorar que nem criança. Eu vi aquilo ali, eu pensei, só Deus para colocar uma alma num psicopata. Só Deus para lembrar que ele tinha uma alma ali. E aí eu fico pensando, essa é a nossa vida. Deus, ele não salva pessoas boas. Gente, como assim? Deus não salva gente boa, gente. Ele salva gente perdoada. Deus salva gente perdoada. E à medida que nós sabemos do perdão de Deus, a gente retribui esse perdão ao próximo, a gente retribui o amor a Deus, a gente faz renúncias, a gente faz. E eu entendi também o que é botar a mão no arado. A partir do momento que eu botei a mão no arado, eu não posso mais olhar para trás. Glória a Deus, Então, fazendo a nossa introdução ao Gênesis, né, uma pesquisinha simples que você fizer na internet, uma pesquisinha simples do Gênesis, a palavra Gênesis ela deriva do latim, né, que vem do hebraico Bereshit bara Elohim, que diz: no princípio criou Deus. No princípio Deus criou Bereshit, né, no princípio. E a autoria do livro ele é dada para quem? Para Moisés. Moisés escreveu o livro de Gênesis. E se a gente for analisar até tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento atesta que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Para você ter uma ideia, eu vou ler aqui, não precisa abrir. Lucas 24:44 diz: e disse-lhes, foi Jesus, né? São essas palavras que vos disse estando ainda convosco, e convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso contraria o quê? Aqueles liberais que falam que Moisés não escreveu, falam que o Gênesis é um mito, falam que a Bíblia foi escrita pela escola dos escribas. Isso contraria todos esses liberais que tentam tirar a autoridade da Bíblia. Porque é o seguinte, a gente aprendeu que a tradição oral ela não é uma coisa tão assim absurda. Como eu disse, Martinho Lutero, o reformador protestante, ele sabia os salmos inteirinho de cor e salteado. Do Salmo 1 ao Salmo 150 ele sabia de cor. Ele sabia até o 119 inteirinho, tio. 119 inteirinho ele sabia. Se a gente tem uma dificuldade para decorar alguma coisa, imagina eles que decoravam
capítulos e capítulos da Bíblia. Então não era uma coisa assim absurda a tradição oral. Como diz alguns ateuzinhos aí, que fica falando, não, é meio telefone sem fio, não é. Decorado, eles decoravam. E também há detalhes que somente uma testemunha ocular poderia ter visto. Então, assim, a autoria do livro de Gênesis foi dada pelo próprio Moisés. Então, a gente vai começar lá, abrir lá em Gênesis 1. A gente vai ler Gênesis 1 inteiro e ler um pedacinho só de Gênesis 2, que é o verso 1 e 3, do 1 a 3. Tá facinho hoje, viu? Primeiro livro. Tá moleza hoje. Vou ler aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez, e a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, que sejam entre eles para os sinais, para as estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, e para governar o dia e a noite, fazendo separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas, enxames e seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e encheis as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, ao presente de Deus, hein, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acha a superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E
E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia. Agora capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo da sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Até aí, vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, muito obrigado por esse estudo que nós vamos fazer a respeito da Bíblia inteira. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha falar aos corações, eu me esvazio aqui para que o Senhor venha marcar os corações, transformar os corações e nós saímos daqui transbordantes do Espírito Santo de Deus. Pai, vem em nome de Jesus, usa-me e que nós possamos ser cada vez mais edificados na Tua Palavra. Assim eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus aqui, como a gente leu, ela já é muito explicativa assim em Gênesis, que Deus ele foi criando a cada dia, a cada situação, ele foi criando, foi fazendo. Eu acho interessante que Deus ele falava e viu Deus que isso era bom. Ou seja, criação é uma coisa perfeita, é uma coisa maravilhosa, foi Deus que fez. Às vezes quando você para no meio de uma natureza, você sente uma paz. Por quê? Porque a natureza é o segundo livro de Deus. O primeiro é a Bíblia. A natureza é o segundo livro de Deus. Se você analisar Romanos 1, fala que ninguém é indesculpável diante de Deus. Se o homem não se chega a Deus pelo conhecimento, na observação da natureza ele vai falar, não, Deus ele deixou a assinatura dele ali. Deus ele deixou a assinatura dele ali. Ou seja, Romanos fala que o homem é indesculpável diante de Deus. Há pessoas que nunca foram pregar o Evangelho, mas reconhecendo na observância da natureza, falam assim, não, isso aí não foi Deus da lua que fez, Deus isso daqui, não foi o único Deus que criou tudo isso aqui. A pessoa chegar no conhecimento de Deus. A natureza é o segundo livro de Deus. Por quê? Porque viu que Deus, viu que aquilo que Deus criou, ele falou, viu Deus que isso era bom. A gente sente paz no meio da natureza. A gente sente paz, porque a gente sabe que foi Deus que criou. Quem escreveu, como eu disse, foi Moisés. Para quem não conhece a história de Moisés, ele nasceu filho de escravos, um escravo hebreu. O faraó mandou matar todos os meninos. A mãe de Moisés, a irmã de Moisés, Miriam, para proteger, salvar a vida dele, colocou ele num cesto. Ele foi ali pelo Nilo, foi parar lá na filha de Faraó. A filha de Faraó viu ali Moisés, pegou, criou ele como filho. E se você for analisar o plano de Deus, a soberania de Deus ali, Moisés nasceu filho de hebreu, mas ele viveu como egípcio. Ele estudou como egípcio. Se ele fosse um escravo, ele poderia não saber ler, ele poderia não saber escrever, porque era isso que o escravo era, né? Ele não sabia ler, escrever, ele era iletrado, só vivia para trabalhar. Parece alguns de hoje, né? Só para trabalhar. Mas pelo menos sabe ler e escrever alguma coisa. Mas às vezes no Japão a gente se sente meio assim, a gente que aqui já está no nível 1 de japonês, né? JLPT. Mas pra gente às vezes olhar alguns cantinhos e falar, olha, eu não sei nem escrever esse negócio aqui não. Vê uns negócios ali, né? Você olha. Então você imagina, ele estudou nas melhores escolas egípcias. E se vocês não sabiam, os egípcios eles eram evolucionistas. Sério? Sério? Essa informação, conforme o cientista Dalton Lourenço, do livro lá da criação, ele escreveu um livro muito bom sobre Gênesis, eu tenho esse livro, posso passar para vocês via PDF. Os egípcios eles acreditavam que a criação do homem, que eles eram minhoquinhas que saíram do Nilo e que evoluíram para seres humanos, iam nascer, eles eram evolucionistas. Por que Moisés não cria nisso? Porque ele tem um encontro com a verdade. Quando a gente tem um encontro com a verdade, não é qualquer vento de doutrina que te balança. Você pode até ficar um pouquinho se balançando, poxa, aquela pessoa disse aquilo. E aí você vai questionar a palavra de Deus, vai ver a palavra de Deus, Deus vai lá e fala com você. Moisés ele teve um encontro com a verdade.
Então, se a gente for fazer aqui um catado desse texto, trazendo para uma aplicabilidade de culto, a gente entende que Deus ele quer falar conosco através da criação. Deus quer falar conosco. Deus sempre quer falar com a gente. Assim como Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente, Deus quer falar com você na próxima esquina. Deus quer te falar na observação de um negócio. Você já tem, acho que todo crente, toda pessoa tem um testemunho de estar observando uma coisa, está meditando naquilo e Deus começar a falar com você, você só meditando e contemplando aquilo, contemplando uma natureza, contemplando uma situação, e Deus começa a falar com você. E você começa a ter experiências com Deus. Então, a gente fazendo a exposição do texto bíblico, se a gente pegar o verso 1 e o verso 2, diz ali: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vem lá o Bereshit bara Elohim, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus parar por sobre as águas é o mesmo verbo utilizado lá em Deuteronômio 32:11, que significa uma proteção, que significa da mesma forma como a águia está para despertar a criação. O Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Moisés ele não deu um ponto sem nó quando ele escreveu Gênesis e Deuteronômio. Está escrito ali, ó: como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas e toma-os e leva-os para sobre as suas asas. Deuteronômio 32:11. O Espírito de Deus pairava sobre as águas como se já tivesse pronto como a águia para despertar a sua criação. Fazendo um paralelo nisso tudo, a gente era como zumbi nesse mundo. Éramos como pessoas, porque isso é um culto, que aquilo não é um culto, eu tenho que trazer a palavra, a aplicabilidade para a nossa vida. A gente era como zumbi nesse mundo, sem formas e vazios. Alguns agiam como bicho, só se importavam em comer, beber, tomar o seu negócio, alguns fumavam, ter um relacionamento sexual, alguns só viviam como bicho. Mas saiba que a gente era tudo sem forma e vazio, e pela misericórdia, pela graça de Deus, o Espírito de Deus já estava pairando sobre nós, pronto para despertar a gente. O Espírito Santo de Deus estava sobre mim, sobre você, pairando sobre essas águas, sobre essa terra sem forma e vazia que nós éramos. Ele pairava sobre o Eduardo sentado numa praça, com cigarro no meio do dedo, tomando a cerveja dele e pensando: um dia eu vou parar com isso. Sem forma e vazia, o Espírito de Deus já paira. Da onde que estava vindo essa consciência, gente? Era já o Espírito de Deus pairando sobre mim. Muitas vezes você poderia estar numa situação de pecado e falando: puxa, eu não estou bem nisso que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já estava pairando sobre você, pronto para te despertar. Amém. Ele desperta em nós o conhecimento da verdade. O Senhor nos acolheu através de Jesus e nos fez filhos de Deus. A gente parou de ser uma terra sem forma e vazia, para a gente partir para o próximo versículo, o verso 3 e o verso 5. Diz: disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e a noite, e as trevas noite. Houve tarde de manhã o primeiro dia. Lembra do dia da sua conversão? Lembra do dia que você conheceu Jesus? Eu sei que alguns poderiam questionar: como que poderia haver luz se Deus só no terceiro dia criou o sol? Gente, não está tendo sol na rua. A gente está precisando de luz? A gente precisa de um sol para ter luz aqui? Não, a gente tem um interruptor ali para uma luz. Deus, assim, o autor que eu estudei, ele fala: Deus criou uma luz estática, uma luz. E Deus disse: haja luz. Haja luz. Deus disse: haja luz. Sempre no nosso paralelo, a luz ela existe independente do sol. Por isso que eu falo, o pessoal fala: como que pode haver luz
se o sol foi criado só no terceiro dia, o sol e a lua? Luz não depende de sol e lua. Deus disse: se haja luz, luz já existe. Já há luz. Deus falou, a água parou, meus irmãos. Deus falou, haja, acontece. Quando a gente conhece a verdade, a luz ilumina o nosso entendimento. Lembra uma vez que eu preguei? Luz demais cega. Por isso que Deus ele vai iluminando, iluminando, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso entendimento, iluminando a gente para conhecer a verdade, porque a luz de Deus, ela vai, vibrando. C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, no livro lá, O Sobrinho do Mago, ele trouxe um paralelo que Nárnia ainda estava sendo criada pela vibração da voz do leão, que era representado como Jesus. Eu acredito, pela fé, que o haja luz de Deus está vibrando até hoje. Não é estático, não é parado, porque quando Deus falou haja luz, as coisas estão se criando até agora, porque está acontecendo, porque Deus às vezes a gente quer limitar, a gente quer limitar Deus na nossa mente, mas Deus é ilimitado. Deus ele falou haja, e as coisas estão ali, estão acontecendo. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão deixar de passar, diz o Senhor. Ele falou, está falado, e as coisas vão acontecendo. É um Deus poderoso. A gente não tem um corpo estático. Se você fizer academia, o que vai acontecer? O teu corpo vai começar a querer criar músculo. Para quê? Para poder fazer aquele determinado serviço. Da mesma maneira, o haja luz de Deus não é estático, não é parado. O haja luz de Deus sai vibrando. E o que eu acho muito maravilhoso é que a gente lança essa palavra. A gente tem o poder de fazer o haja luz na vida da gente. Liberar a palavra. Por isso que às vezes a palavra de Deus diz: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Se Deus falou, a gente pode falar também. Repita comigo: Espírito Santo de Deus, onde há trevas, no meu entendimento, eu quero a luz, eu quero ver, eu quero dons espirituais, eu quero crescer no entendimento do Senhor. Em nome de Jesus, haja luz. Aleluia. E começa a profetizar o haja luz de Deus na tua vida. Se você falar para Deus te mostrar coisas, se prepara, que você vai ver muita coisa. Aleluia, aleluia. A gente pula lá para o verso 20 ao verso 25. No 1, tudo no 1. A gente vai sair do 1 ainda não. Verso 20 ao verso 25. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames e seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E olha aqui a palavra de novo: Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Até aí. Deus, Ele criou os animais segundo a sua espécie. Até aí. Na criação não há evolução, gente. Como assim? Mas por que vocês... Não, Deus ele criou o homem e mulher, e por causa do poder de Deus, foi surgindo todo tipo de mulher, homem e mulher, foi surgindo asiático, foi surgindo negro, foi surgindo branco. Isso não é evolução, porque o reino de Deus, a criação se contrapõe com a evolução. Não tem nada a ver. Crer, o que é o design inteligente? Só que é um violão. Tem que ter muita fé para dizer que o violão veio do nada. Mas não.
Alguém fez esse violão. A ideia do design inteligente independe de crença ou não. Ele parte da ideia de que alguém criou. Nós sabemos, pelo conhecimento da verdade, que Deus criou. E ali a gente vê que Deus, fazendo esse paralelo aqui, tudo que nós fazemos a gente tem que abençoar. Porque Deus, ele criou os animais, criou tudo, e ele falou, e abençoou Deus, dizendo, gente, tudo que você faz, você abençoa. Tudo que você faz, você agradece. Tudo que você faz, você libera a bênção ou amaldiçoa. Porcaria de trabalho, porcaria de lugar, porcaria de vida, porcaria de não sei o quê. Às vezes o pessoal fala porcaria de vida, eu penso, puxa vida, Deus deu uma vida para a pessoa, para ela poder viver o melhor, e ela está amaldiçoando a vida dela. Está liberando maldição. Às vezes a pessoa fala, é mais bonito às vezes você fazer um trabalho e olhar, fazer uma autocrítica, poxa, não ficou bom, poderia ser melhor, do que você falar, isso é uma porcaria, não sei o quê. Abençoa, porque Deus, quando Ele criou, Ele abençoou dizendo, sede fecundos, crescei-vos e multiplicai-vos. Quer algo melhor? Quando você fizer um negócio, você até achar que não ficou bom, você fala assim, em nome de Jesus, o próximo vai ser melhor que esse. Olha, não está do jeito que eu quero, mas vai ser melhor. É liberar. O ser humano, sabe por que o ser humano ele morre? Ele é igual o peixe, ele morre pela boca. Morre pela boca igual o peixe. Libera só palavra de maldição, palavra de desgraça, está só murmurando. Murmuração é a oração que o diabo gosta. É isso, murmuração é a oração que o diabo gosta, gente. Isso é uma murmuração. Murmuração, praga, é a oração que o diabo gosta. Por quê? Porque a pessoa já está se matando, se auto-matando. O inimigo não vem só a semente para matar, roubar e destruir. E quanto mais você amaldiçoa a tua vida, as obras, as pessoas, no fundo quem está fazendo mal é para você mesmo. Você está fazendo mal para você. Está fazendo mal. A gente aprende com Deus aqui, quando Ele criou os animais, Ele abençoou. O que você precisa abençoar quando você cria? Ou melhor, o seu trabalho. Eu peguei o hábito de chegar no meu trabalho e agradecer a Deus, Senhor, obrigado por chegar nesse trabalho aqui, obrigado pelo meu Senhor. Às vezes eu estou trabalhando, às vezes tem dias que eu começo a chorar no trabalho ali na presença de Deus, no meio daquelas máquinas tudo barulhento ali, eu estou orando em línguas ali. Ninguém está escutando? Estou orando em línguas lá, jogando as coisas lá, baixar, tá ali, sabe? Oh, glória! Estou ali chorando, eu estou chorando na presença de Deus. Senhor, obrigado que esse trabalho me ajuda a pagar minhas contas. Senhor, obrigado que esse trabalho aqui está me ajudando a trazer o alimento para minha casa. Obrigado, Senhor. Senhor, se o Senhor tem algo melhor aqui, eu recebo em nome de Jesus, mas eu já agradeço o que você já me deu. O que Jesus ele fez? Ele pegou o pão e o peixe e agradeceu, deu graças a Deus e multiplicou na vida das pessoas. O que Jesus fez com o pão e com o vinho? Ele deu graças, ele agradeceu pelo pão, pelo vinho. Tudo na vida da gente é dar graça. O mundo ele morre igual o peixe pela boca. Você já viu? Eu já como pessoa que só murmura, reclama. Você não consegue ficar perto da pessoa, gente. Você não consegue. A própria pessoa começa a matar tudo aquilo que está na volta dela. Só que aí a gente tem que abençoar, a gente tem que ser ousado. Falei para os irmãos, naquele dia, aquele culto que Deus tomou lá, eu fiquei meio, pensei assim, não, eu fui lá e falei para a pessoa, olha, tua situação está assim assada, só aí com você, sua situação está assim assada, você já está matando tua vida espiritual, você já está matando tua saúde, você matou tua família, você está matando isso aí, se volta ao Senhor, volta para o Senhor, se rende ao Senhor, e não precisa me responder. Outro dia, um amigo meu falou assim para mim, qual que é a boa nova? Eu estava tão na unção no dia que eu falei, rapaz, a boa nova é que Jesus morreu e Ele ressuscitou no terceiro dia para perdoar os meus pecados, os teus pecados e nos dar vida e vida em abundância. Essa é a boa nova que eu tenho para te dar. Era nesses dias que eu estava na unção ali no trabalho. Altos lamachúrias lá, viu, gente?
Verso 26 e o verso 29. Aí é a joia da coroa da criação. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, olha, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. A criação do homem. Qual era a única lei de Deus? Crescei-vos e multiplicai-vos. Sede fecundos, sujeitai a terra. Era a única palavra de Deus ali. A única Bíblia que Deus deu ali para eles foi isso. E aqui é o plano de Deus para a nossa vida. Um dos planos de Deus para a nossa vida aqui nesse versículo, autoridade. O diabo, através do pecado de Adão, que a gente vai estudar na nossa próxima aula, tomou para si, o homem deu, né? Deu de mão beijada, deu para o diabo a autoridade dele, que ele tinha, deu para ele a terra, deu tudo, por causa do pecado. Às vezes a gente vê tantas pessoas com a capacidade de ter uma autoridade que Deus dá sobre os negócios, sobre a situação, que muitas vezes o ímpio vai lá e faz, e muitas vezes é porque o diabo tomou. Mas a partir do momento que você aceita Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador, você vai lá tirar da mão do poceiro. A autoridade que o homem perdeu, Deus restaurou. Você se sente sem autoridade? Deus restaurou essa autoridade. Muitas vezes, quantos homens não exercem autoridade no lar? Quantas mulheres não exercem autoridade que às vezes elas têm sobre os filhos, no lar? Quando a gente recebe Jesus como nosso único Senhor e Salvador, o Senhor já nos salvou. Mas o céu já começa... Aí a gente pensa, poxa, Ele me salvou, vou para o céu. Mas o céu já pode começar na tua vida agora. O céu pode começar na tua vida agora. A partir do momento que você aceita Jesus, você recebe a autoridade. O que Deus falou? Dominai sobre a terra. Às vezes a tua terra prometida está ali e você está com medo do gigante. Fala por mim. Deus também bate com o cajado aqui, irmãos. Bate com o cajado também. Não sou mais bonitão que ninguém, não. Às vezes, a nossa terra prometida está ali, a gente precisa expulsar o poceiro. A gente sabe o que aconteceu com Israel quando não cumpriu 100%, quando ele tomou a terra prometida e deixou um povo vivo ali. Entrou a idolatria em Israel. Como é Deus que está tomando conta desse culto aqui, a gente precisa renunciar a certas coisas na vida da gente. Foi Deus, Júlio? Foi Deus. Foi Deus ali sobre renunciar. Às vezes, se a gente quer ter, como Israel, chegou na terra prometida, mas não cumpriu 100% aquilo que Deus mandou eles fazerem, deixou um povo lá, por causa do que? De erro, de falha, a idolatria entrou, porque o povo de Deus começou a se misturar com aquele povo, e começou a entrar em idolatria. Uma vida com Jesus é uma vida de renúncia, mas é uma renúncia que a gente coloca diante de Deus, e aí começa a ficar leve. Não é você forçar a barra com você, você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Às vezes é aquilo que eu falo, Deus habita em nós, mas a gente não deixa Jesus, o Espírito Santo, habitar em todas as casas da vida da gente, em todos os quartos. Tem quarto da vida da gente. Uma vida apostólica é você redimir todas as áreas da vida. Eu tenho que expulsar o poceiro daquilo que está tomando conta daquilo que é terra prometida minha. Você tem que expulsar o poceiro. E já começa pela palavra, em nome de Jesus. Bata em retirada desse lugar. E dizer o nome do poceiro. Doença.
Pega as tuas coisas e se manda em nome de Jesus. Desemprego, pega tuas malas e bate em retirada da minha vida em nome de Jesus. É liberar a palavra de Deus. É mostrar a autoridade de Deus que está sobre a minha vida. Só uma curiosidade, quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, você percebeu que está falando na primeira pessoa do plural? Lembra lá a língua portuguesa? Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Fala façamos, nós façamos. Ali já mostra a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Um único Deus, mas é um trino Deus. Deixa confuso. Um sábio da igreja falou que se você tentar entender a trindade, você perde a cabeça. Mas se você negar a trindade, você perde a alma. Um pai da igreja disse isso lá no passado, não lembro dele, é o nome dele. Mas Deus já mostra a trindade dele aqui. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A palavra de Deus diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se Deus ele criou o homem para ter autoridade, derramou autoridade, eu tenho essa autoridade. Se Deus ele criou o homem para dominar certas situações, ou todas as situações, eu vou conseguir dominar. Por quê? A primeira coisa que eu falo é ter fé. Uma pequena fé já é fé. É a mesma coisa que chegar em Jesus ali. Você crê? Senhor, olha, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Jesus, eu ajudo. Eu creio. A única pergunta que Jesus fala é, você crê? Sim, eu creio. Ótimo. É esse pouquinho de fé que eu tenho para já trabalhar. O teu pouquinho de fé que você dá para Jesus, o teu pouquinho de fé, o Senhor Jesus já trabalha com ela. Por quê? Porque Ele é Deus. É Deus. E para encerrar, capítulo 2, verso 2 e verso 3. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Uma pessoa que tem autoridade, ela trabalha, mas uma pessoa que tem autoridade, ela também tem o quê? O descanso. Lembra daquele louvor? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É descansar no Senhor. É descansar o corpo também. A gente somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Isso é uma tricotomia. Corpo, alma e espírito. Tem até a gente a maternidade. Como eu disse, antes de Jesus, tem gente que vivia como bicho, só no corpo. Comer, beber, se relacionar, ter relação sexual, droga, tudo. Tá lá, só o corpo. Tem aqueles que ainda usam a alma, né? Buscam estudo, gostam de pegar um conhecimento, essas coisas, é um pouquinho mais evoluído. Mas, o que nos faz ligarmos por completo a Deus é o Espírito. Aí quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, o nosso Espírito se religa com Deus. Isso não é um papo de meditação ou de religião, não é. É um papo de que a religião ela sempre vai buscar a Deus, mas a fé cristã é Jesus vem te buscar. Olha que maravilhoso. E no Apocalipse a gente vai ver a bodas do Cordeiro. A gente vai estar como uma noiva, como uma igreja, e vai estar lá Jesus. Às vezes eu imagino, vai estar lá Jesus para nos receber como noivo. Nos receber, saber, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Às vezes a ansiedade, ela gera falta de descanso. A ansiedade é um significado de mente dividida. Ela gera uma falta de descanso. Mas o descansar também é repousar. É santificar. Repouso é santo, gente. Porque a obra de Deus, ela precisa de um descanso. E Deus, ele deu um dia de descanso. O que levou, a gente vai entrar nisso, né, não vai estudar a Bíblia inteira, o que levou o povo ao cativeiro babilônico, eles estavam descumprindo uma ordem de Deus, que um ano eles tinham que deixar a terra para descansar. Eles não deixavam. E ficaram lá 70 anos lá,
foi o tempo que precisava para aquela terra descansar. A gente precisa descansar, a gente precisa deixar Deus fazer. A gente não pode se ansiar, mas descansar no Senhor. Amém? E se você tiver dificuldade, você que me assiste também, aceite Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Faça a prova de Deus. Faça, que uma pequena fé, Deus já faz muita coisa. E agradece a Deus por isso. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Tudo vem de Deus. Esse é um mover do culto.